Olá, pessoal! Bem-vindos de novo a mais uma aula dessa semana. Vamos conversar agora sobre o terceiro efeito que eu falei na aula anterior para vocês, né? Então, só para situar, estamos falando dos modeladores da paisagem. Então, a gente está conversando sobre as causas dos padrões, as causas da heterogeneidade que a gente enxerga, que os outros animais também, que qualquer ser vivo sente na paisagem. Então a gente descreve uma paisagem de acordo com a heterogeneidade dela. Agora a gente está vendo o que causa a heterogeneidade, o que causa as unidades da paisagem, o que causa é, todas as unidades que estão dentro de uma paisagem. Então, tendo mais de uma unidade, a gente tem a tal da heterogeneidade, que é o pré-requisito para ter paisagem, lembra? Mosaico heterogêneo. Então, a gente está vendo os fatores que explicam a origem do mosaico heterogêneo. Então, a gente viu fatores naturais, clima, relevo, interações bióticas, distúrbios naturais e sucessão ecológica. Vimos o efeito antropogênico do homem fragmentando as paisagens na aula anterior, na aula 6. Hoje a gente está na aula 7. Então, na aula 6, a gente falou sobre fragmentação, o efeito da redução da área. Então, quando eu destruo um habitat, eu estou tirando áreas de alimentação, de reprodução, abrigo, áreas de descanso de muitos animais. E, obviamente, quando eu destruo um habitat, eu removo toda a biodiversidade vegetal. Então, é muito rápido a perda de espécies. E o isolamento entre uma mancha, um fragmento e outro, junto com uma matriz modificada, acaba reduzindo o movimento de organismos dentro da paisagem, e com isso eu abalo, eu afeto a metapopulação, que precisa dessa conectividade, né? A metapopulação precisa estar conectada para ela persistir, para ela resistir ao longo do tempo. Então, como as fragmentos estão distantes entre si, e eles estão imersos numa matriz, eles estão dentro de um espaço muito modificado, eu tenho esse efeito do isolamento, insularmente, né? Eu acabo insularizando minha paisagem, eu deixo ela em ilhas. Então, eu tenho o efeito, a gente conversou na aula anterior, eu tenho o efeito de uma mancha pequena que gera populações residentes dentro dessa mancha pequenas também. Então, populações pequenas sofrem com os efeitos genéticos. Então, uma população, por ser pequena, ela já está bastante condenada à extinção local. Se ela estiver conectada com a sua metapopulação, quando os indivíduos desse fragmento desaparecerem, se extinguirem, se a paisagem tivesse conectada, uma subpopulação de um fragmento podia passar para esse e fazer a recolonização. Mas como a minha paisagem do entorno, que é o que a gente chama de matriz, está muito modificada, e os organismos sentem resistência de atravessar essa matriz, então dificuldade de chegar. Então, com isso, eu vou declinando minha metapopulação, vou acumulando muitos locais com extinção de espécie, e com isso a riqueza de uma região ela é diminuída, né, que é a soma das espécies. Então, se em vários locais eu tenho perda de espécies, eu acabo regionalmente perdendo muitas espécies. Então, a riqueza da comunidade regional ela é diminuída. E com isso explica por que a gente tem perdido tantas espécies no planeta, né, pessoal? A gente está no antropoceno, a gente está vivendo a era da destruição em massa de espécies causada pelas atividades humanas. Bom, borda, efeito de borda, é o que a gente vai conversar agora, é só mais um efeito que se soma à fragmentação, era o terceiro item da aula passada. Vamos ver o que é borda. Então, tá, pessoal, borda está relacionada ao efeito da fragmentação. Mas primeiro vamos separar a borda do efeito de borda. Borda é a área de adjacência entre um habitat e outro, um tipo de um habitat e outro. Então, se eu tenho mais de um elemento na minha paisagem, eu tenho duas unidades da paisagem, eu posso ter
campo de pastagem e agricultura. É uma borda? É, porque eu tenho um tipo de habitat e eu tenho outro. Então, onde esses dois habitats se encontram, né, como se fosse essa linha aqui, que separa um habitat do outro, isso é uma borda. E, pessoal, a fragmentação de habitat aumenta muito a quantidade de borda, porque eu vou introduzindo novos elementos, eu vou introduzindo, por exemplo, áreas desmatadas, solo exposto, área de agricultura, eu vou criando novas bordas, novos habitats encontrando novas bordas. A gente pode ter vários tipos de borda, uma borda abrupta, tá vendo? E isso aqui desse lado é a borda contínua, gradual. Então, uma borda contínua, eu vou tendo o oposto dessa aqui, né? Essa borda aqui, ela é abrupta porque ela termina de maneira muito drástica. Então, eu tenho uma área aqui vegetada com tá vendo, uma declividade na altura, e de repente ela acaba e começa um elemento com uma altura muito baixa. Então você vê bem claro aqui que termina a mancha florestal, o fragmento, e aqui começa outra coisa. Já por esse lado ela é gradual, porque você não vê de forma abrupta o fim desse fragmento, ele vai de uma maneira bem contínua, e aqui acaba abruptamente a mancha. Então aqui a gente pode ver, pessoal, nessa imagem que eu já usei na aula passada, né? A gente tem aqui, cadê meu cursor? Aqui, tá vendo? Eu diria que isso aqui pode ser até uma borda abrupta, porque você vê onde termina a mancha florestal de maneira bem drástica, né? Bem nítida. Então, houve desmatamento nessas áreas de verde mais claro. Aqui a gente tem uma vegetação bem baixinha e sobraram fragmentos, manchas florestais do habitat original. Então, nesse encontro entre esse novo habitat, essa nova unidade da paisagem aqui com a mancha, com o fragmento da unidade que remanescente, que sobrou. Então, nesse encontro dessas duas unidades da paisagem, aqui existe uma borda, como se fosse um ecótone. Então, vamos ver. Se a borda é a área de adjacência, adjacência quer dizer algo que está colado com outra coisa. Então, é uma área de contato entre um tipo de habitat e outro. Vamos ver o que é o efeito de borda. O efeito de borda é o resultado das interações entre dois ambientes adjacentes separados por uma transição abrupta. Então, o efeito de borda é o resultado das interações, é o que resulta da interação entre esse ambiente, essa unidade da paisagem e a outra. Essa proximidade pode, então, esse encontro entre duas unidades da paisagem, essa borda, ela provoca alterações nas condições abióticas, nas condições ambientais, pessoal, e bióticas, com consequências sobre os organismos que vivem no fragmento. Então, o efeito de borda surge como uma resposta das mudanças ambientais, abióticas, e uma resposta da comunidade viva, biológica. Então, vamos ver. Pessoal, por que então que a fragmentação aumenta a quantidade de borda? Olha só, eu tinha então esse habitat contínuo aqui, já era uma mancha, mas era um fragmento grande. Mancha e fragmento são sinônimos, tá? Então, era um fragmento grande e ele foi dividido por duas estradas. Então, olha só como a gente aumentou borda. Tá vendo? Toda essa área, aqui já existia, né? A borda era só aqui em volta. Como eu abri essa nova área, eu abri essa área cinza que não existia, essa. Porque agora eu tenho eu tenho novas áreas de contato entre o núcleo com algo diferente, com dessa nova unidade da paisagem, que é a estrada. Então veja como eu lembro que a gente conversou na aula passada, como se inverteram as proporções entre o que é habitat e o não habitat.
né? Então, o que é a área nuclear da área de borda. Então, da área nuclear aqui eu tinha 64%, 64 hectares. Agora aqui inverteu, bordas são 65. Aqui borda era 36, agora o interior passou a ser quase 36. A gente inverteu só porque a gente acrescentou 2 hectares de estrada. E por que que então surgiu essa área cinza? Você pode perguntar, Eveline, por que que surgiu isso? Né? Por que que quando eu abro uma estradinha eu aumento essa borda? Primeiro porque eu estou tendo uma nova área de contato, de adjacência entre isso aqui, que era a minha área florestal, ela entrou em contato, aqui ela só estava em contato com ela mesma, aqui ela entrou em contato com um distúrbio, um desmatamento, então teve que ter, é pequeno esse desmatamento de 2 hectares, mas junto com esses 2 hectares, então aqui é uma área que não tem floresta, que não tem árvore. Então eu criei um corredor, 2 corredores aqui dentro, que permitem que ocorra o quê? Mudanças, que induz, então esses 2 corredores induz a mudanças no microclima, nas condições abióticas aqui, ó, dessa paisagenzinha, dessa mancha, desse fragmento. Então, a entrada desses 2 corredores aqui, que são as estradas, induziu a mudanças todo dia, a mudanças abióticas aqui dentro. Por quê? Porque começa a entrar mais luminosidade. É um buraco no fragmento florestal. Então eu começo a ter mais luz, mais sol, mais calor, menos umidade, possibilita que entre vento aqui. Então isso vai gerando uma mudança no microclima e como resposta as plantas vão sofrer alterações, a comunidade vegetal e a comunidade animal. Então, pessoal, expliquei bem sintetizadamente esse mecanismo, a gente vai ver em detalhe. Então, os efeitos de borda, né, que são o resultado das interações, então a gente vai ver os efeitos negativos da borda. A gente pode dividir em 2 classes. Os efeitos que a borda causam, efeitos abióticos, que correspondem às mudanças nas condições ambientais. Lembrando, estamos falando de fragmentação. Então, quando eu fragmento uma área contínua, fragmento ela em 2 ou mais partes, nesse pedacinho aqui, pessoal, ó, nesse pedacinho que corresponde ao distúrbio, à perturbação, à fragmentação, aqui, ó, em volta, surge esse cinza. Esse cinza ele corresponde a uma mudança nas condições ambientais. É imediato, desmatou, abrir essa frente para mudanças nas condições ambientais. Já vamos ver com detalhes. Quando eu mudo, pessoal, as condições ambientais, eu vou ter uma resposta dos organismos. Tem 2 classes de resposta. A gente tem uma resposta biológica direta e uma resposta biológica indireta. A resposta biológica direta é a resposta dos organismos, sejam eles plantas ou animais, ou fungos ou bactérias. Então, é uma resposta direta, são os organismos que respondem à mudança abiótica, isso é direto. Só que como esses primeiros organismos, pessoal, muita atenção, como esses que respondem direto, eles estão ligados a outros organismos por interações tróficas, por teia trófica, então esses organismos mudando geram uma resposta em outros organismos que dependem deles. Então, esses organismos aqui do efeito biológico indireto, eles não estão respondendo à mudança no sol, à mudança na umidade, eles não estão respondendo aos efeitos abióticos, eles estão respondendo por cascata aos efeitos biológicos. Então, repetindo, os organismos dessa classe aqui, ó, de efeitos biológicos indiretos, eles não estão respondendo às mudanças nas condições ambientais.
tá? Eles não estão respondendo a maior luminosidade, eles não estão respondendo porque está menos úmido, eles estão respondendo a borda em relação às mudanças nesse primeiro grupo de organismos. Então, como os organismos são ligados por teias tróficas, quando esses aqui mudam, os que dependem deles vão mudar também. Então, eu tenho um grupo de organismos, um grupo de efeitos que são biológicos diretos, que são organismos que respondem diretamente à mudança nas condições ambientais, abióticas, e eu tenho um outro grupo de organismos que respondem às mudanças causadas por esses daqui. Eles estão respondendo a um grupo primeiro de organismos, tá ok? Então vamos ver isso com mais detalhes. Então vamos ver primeiro os efeitos abióticos da borda. Então vocês podem ver, pessoal, eu tenho áreas aqui de vegetação e eu tenho muito abruptamente, né, um desmatamento aqui. Então vocês vejam que vocês já conseguem prever, né, onde que a gente vai ter, pessoal, mais calor, mais sol aqui, ó. Então essa área não habitat, ela é mais quente, mais ensolarada aqui também, né? Aqui, pessoal, a gente tem uma área mais úmida, uma área mais fechada, mais protegida do vento, do sol. Então, quando eu crio essa borda, né, com o desmatamento, eu desmatei, isso aqui tudo era verde, né? Então, eu desmatei, eu criei primeiro a borda física, que é essa área de adjacência entre isso aqui que é não habitat com isso aqui que é habitat. Imediatamente, tá vendo? Fiz um desmatamento, criei a borda. Agora a gente vai entender o que acontece com as condições abióticas aqui dessa regiãozinha e como que os organismos vão responder isso. Então, primeira coisa que a gente vai ver é como que muda o microclima, então as condições ambientais por causa dessa borda que eu criei. Então, a primeira resposta é uma resposta abiótica, a gente chama de efeitos bióticos da borda. Então, vamos listar os efeitos abióticos. Então, quando eu crio essa área, a gente tem outros exemplos aqui, ó, ela pode ser uma área de vegetação com uma área nua, né, de solo exposto, como aqui. Eu posso ter uma vegetação num estado sucessional lá inicial, umas gramíneas aqui. Eu posso ter borda entre vegetação e uma área de agricultura, de pastagem. Aqui área de não habitat e habitat. Então vamos ver o que muda, pessoal. É bem intuitivo, assim, vocês não precisam nem decorar. Então, na borda eu tenho um aumento na luminosidade. Com isso, a temperatura do ar, do solo é maior. Eu tenho maior incidência do vento. Aqui, ó, é nessa borda, que essa aqui também, tá, pessoal? Comparado ao quê? É tudo comparativo, é relativo à área interna, tá? Eu tenho menos umidade, porque eu tenho mais sol, eu tenho mais calor, mais vento, então eu removo a umidade, né, do solo, a umidade do ar. E, pessoal, essas características de borda, elas são sentidas às vezes até 500 metros para dentro, tá? Então, até 500 metros de distância da estrada, a gente percebe essa mudança de mais luz, mais calor, mais vento, menos umidade. E com isso, pessoal, com essa mudança no microclima, eu vou ter resposta nas plantas, nos animais. Isso é muito simplificado em todos os reinos, pessoal. Então, se eu tenho bactéria, elas vão responder. Se eu tenho fungos, eles vão responder. Vírus vão responder. Até vírus do coronavírus responde ao aumento de calor, de sol. Então, essa classe de respostas, pessoal, que são os organismos respondendo diretamente às mudanças abióticas, isso a gente chama de efeitos biológicos diretos da borda. Então, pessoal, o que quer dizer efeito biológico direto da borda?
corresponde à resposta de plantas e animais e bactérias e vírus e fungos às mudanças abióticas da borda. Quais mudanças mesmo? Então vamos entender. Mudanças na temperatura, que é mais elevada na borda. Mudança na luminosidade, que é maior na borda em comparação ao interior do fragmento. A umidade, que é menor na borda em relação ao interior do fragmento. Aumento dos ventos, que também tem mais vento na borda em relação ao interior. Todo esse conjunto, pessoal, de características novas vão alterar quem? A distribuição de organismos. Primeira coisa. Então, eu vou alterar a distribuição. O que vai acontecer? Aqui na borda, eu vou aumentar plantas de sol. Tá vendo aqui, ó? Regeneração secundária. Estou aumentando plantas de sol. Ó. Essas daqui, ó. Essas duas aqui, pessoal, elas são plantas de sombra. Elas, tá vendo que elas são da cor do fragmento? Então, eram plantas de interior de mata. Elas estão ficando clarinhas, por quê? Porque elas estão morrendo. Então, plantas de sol, essa verde clara, aumentam, enquanto que as plantas de sombra, que são as plantas de interior de mata, elas morrem, elas diminuem, elas caem com o tempo. Tá vendo? Tá aqui elas caídas. Então, isso, pessoal, é uma resposta biológica direta à mudança aqui, ó, nessas características. Compreenderam? Olha como é uma área que a gente está com maior exposição do sol. A gente tem aqui um monte de planta de tronco fino, que são essas plantas de crescimento rápido, que são as plantas de regeneração, que são plantas que gostam de sol. E além disso, será que provoca a resposta, essa mudança abiótica provoca resposta na comunidade de animais? Sim, pessoal. Aves de interior, animais que são adaptados a interior de mata, eles veem essa luminosidade, esse vento, essa baixa umidade, eles procuram áreas mais internas, eles vão tentar sair. Se eles tinham ninhos aqui nessas árvores, eles vão tentar sair, procurar áreas mais protegidas. Então, vai excluindo esse tipo de ave. Exclui anfíbios, que são anfíbios arborícolas, anfíbios que são acostumados em áreas mais úmidas e áreas menos ensolaradas também vão excluindo. Agora, pessoal, olha que interessante, a gente estava no item 2, efeitos biológicos diretos. Agora vamos ver os rearranjos nas teias tróficas que a gente tem. Então, na borda, essas novas condições vão atrair predadores onívoros. Por quê? Porque algumas aves que não saíram daqui, elas estão mais expostas, pessoal. Tá mais fácil o acesso. Então, predadores onívoros começam a frequentar mais a borda. Mas eu vou perguntar para vocês, eles estão vindo aqui na borda porque mudou a condição abiótica? Eles estão respondendo porque tem mais sol, eles gostam de sol, eles gostam de áreas menos úmidas? Não, pessoal, eles estão vindo aqui porque ficou mais exposto aqui as presas deles. Então, é uma resposta biológica indireta, porque eles não estão respondendo ao microclima novo, tá ok? Então, isso é o biológico indireto. Essas novas condições também atraem macacos pregos, que são esses macaquinhos que a gente vê até ali perto na mata ciliar do rio Apodi-Mossoró. Atraem roedores. E, infelizmente, esses roedores, eles acabam se alimentando de ovos, filhotes de aves, então acaba fazendo mais pressão nas aves dentro dos fragmentos e acaba reduzindo a abundância dessas aves, pessoal. Então, é uma resposta biológica indireta. Então, você está vendo aqui, né, quando atrai roedores, de novo eu falo, pessoal, todos esses organismos aqui, eles não estão respondendo às condições abióticas da borda, mas sim à oferta mais facilitada de recursos alimentares para eles.
Então, pessoal, dá para a gente resumir, já estamos chegando ao fim dessa aula, resumir os efeitos negativos e positivos da borda, pessoal, porque eu não posso dizer que a borda é só negativa. Por quê? Porque algumas espécies, elas aumentam a abundância na borda. Quem? A gente tem as espécies de plantas de sol, as espécies colonizadoras, então, as ruderais, elas gostam de maior luminosidade, de menos umidade, então essas plantas aumentam na borda. E predadores onívoros também aumentam na borda, porque fica mais fácil o acesso aos alimentos, né, aos itens que eles procuram. Por outro lado, né, então, espécies de borda, eles aumentam com a borda. Espécies que gostam desse habitat. Ao passo que espécies de interior, que dependem, que são adaptados a essas condições de interior de mata, são espécies que vão sofrer negativamente com o efeito de borda, porque quando eu faço a fragmentação, ó, fragmentei aqui no meio, tá vendo como a borda aumentou? Então, se a borda aumentou, como ela é habitat para algumas espécies, para essas espécies foi ótima a fragmentação, porque aumentou o habitat delas. Infelizmente, as que a gente se preocupa com a conservação são as espécies de interior do bioma. Por quê? Porque elas são impactadas negativamente. Para elas, o habitat diminuiu. Ó. O habitat verde ficou pequenininho. Então, como eu diminuo a área, eu diminuo as populações e populações pequenas tendem à extinção. Além do que elas também estão sofrendo por não encontrar alimento, por não conseguir passar de uma mancha para outra, de um fragmento para o outro. Então, são essas espécies que a gente está eliminando do nosso planeta. Tá ok, pessoal? Então, próxima aula a gente vai conversar sobre a conectividade da paisagem e conversar sobre formas de diminuir esses impactos negativos da fragmentação. Será que é possível, pessoal? Será que tem como a gente aumentar a conectividade dessas paisagens que a gente tem fragmentado? Vão pensando aí. Semana que vem a gente conversa mais. Tá ok? Então, um abraço para vocês. Até a próxima aula.